Fala pessoal, beleza? Ítalo Santos aqui. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de dar continuidade no vídeo que eu gravei ontem, falando sobre a busca por propósito, né? Na verdade, a busca por sentido na sua vida. Hoje é o dia 30 de dezembro de 2020 e eu acho que esses últimos dias do ano são dias muito propícios para uma reflexão, né? Sobre o sentido que a gente está conduzindo a nossa vida, se de fato a gente está imprimindo algum sentido nisso. E muitas vezes a gente se pega questionando sobre isso, falando, poxa, eu tenho que mudar X, Y, Z, tenho que mudar tal coisa. Só que muitas vezes essa vontade de mudar, ela é até grande no começo, mas vai se dissipando com o passar do tempo de tal modo que você continua na inércia de falar, poxa, um dia eu vou emagrecer, um dia eu vou me inscrever naquela prova que eu sempre sonhei, ser piloto aeronáutico, um dia eu vou fazer aquilo, e você vai deixando todos os seus sonhos, todas as suas metas, todos os seus grandes objetivos para um dia abstrato, genérico, lá no futuro, que muito provavelmente não vai se realizar se você não toma as iniciativas agora. Então nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar, dando continuidade no vídeo passado, sobre propósito, né? O que é propósito? Na verdade, o que é essa palavra tão em voga hoje em dia, que muitas vezes você vê em livros e palestras motivacionais e tudo mais, né? Cara, a minha visão de propósito, eu tiro um pouco do livro do Arnaldo Neto, que é um cara muito interessante, que tem um livro sobre isso, e eu concordo bastante com o que ele falou. A visão de propósito dele, que eu compactuo, é justamente a visão de que propósito é o modo como você alia as suas paixões e os seus talentos de modo a contribuir para a vida de outras pessoas, de modo a tornar a sociedade melhor. Como você vai extrair o melhor das suas paixões, daquilo que você tem mais facilidade para fazer, das suas habilidades, das suas competências, né? E acho que o grande segredo da vida é isso, é descobrir aquela coisa, talvez a única coisa que você identifica que faz tão bem, que você faria até de graça, sabe? Aquela coisa que você sai da cama totalmente energizado, que te motiva totalmente, que faz seus olhos brilharem e faz tudo ter mais sentido, tudo, inclusive os problemas pelos quais você está passando, você enxerga com mais facilidade, você enxerga com uma meta, simplesmente um obstáculo a mais no caminho, mas você sabe exatamente qual é a sua meta. E como eu falo, cara, propósito é algo muito central na nossa vida. Existe um livro do Viktor Frankl chamado Em Busca de Sentido. O Viktor Frankl foi um judeu, se eu não estou enganado, alemão, que ficou num campo de concentração nazista na época da Segunda Guerra Mundial. E ele fala no livro dele, é um livro real, não é romanceado, que aqueles judeus que tinham um sentido claro de vida, o que eles queriam fazer assim que a guerra terminasse, queria constituir família, queria abrir um consultório, eles falam que essas pessoas conseguiam viver muito mais do que aquelas que se entregavam e diziam, cara, eu acho que se até no Natal a gente não sair daqui, eu acho que a gente não sai mais, eu vou morrer, não sei o quê. Isso nos leva à conclusão de como, cara, mente e corpo estão muito mais interconectados do que a gente imagina. Muitas vezes a crença que você nutre tem um reflexo direto na sua fisiologia, no funcionamento do seu corpo, e acho isso impressionante. Mas eu gostaria de ir um pouco mais além, né? Deixar essa parte de conexão corpo-mente um pouco de lado e falar, afinal de contas, o que é propósito? Eu vejo o propósito, né, como eu defini mais cedo, como justamente essa aliança entre as suas paixões e talentos, de modo a contribuir para uma sociedade melhor, de modo a contribuir para a vida do outro, tornando a vida do outro mais fácil. E nesse vídeo eu gostaria de dar simplesmente duas principais dicas que eu acho que a gente pode utilizar para encontrar um sentido a mais na nossa vida, né? Encontrar um pouco mais de afago, um pouco mais de realização nas ações que a gente faz. Muitas vezes você se questiona, cara, eu sinceramente não sei identificar qual é o propósito que eu tenho para a minha vida. Mas talvez se você muda essa pergunta para uma perspectiva diferente e afirma qual é a principal dor no mundo que você quer solucionar, qual o principal problema que você passou que você quer evitar que outras pessoas passem. Talvez essa seja uma pergunta muito mais interessante que você pode fazer, de modo a identificar melhor quais são os conhecimentos e habilidades que você pode pôr a serviço de outras pessoas, certo? Às vezes você foi uma pessoa que sofria muito bullying na escola, porque não entendia muito bem a matéria e tirava notas muito baixas em razão disso.
E como consequência, você viu a importância de ter uma didática bem feita, de falar com propriedade, de ter conhecimento do assunto. E aí, em razão disso, você decidiu ser professor e você se sente realizado nisso. Então, muitas vezes, o seu propósito está vinculado com aquela principal dor que você buscou resolver na sua vida, né? No meu caso, a timidez me levou a querer vencer isso falando, me expondo. Como eu falei, eu tenho objetivos maiores de fazer palestras e tudo mais. Eu acho que é uma grande quebra de paradigmas da minha crença de falar, cara, não dá. Uma vez que você se expõe ao risco, ao perigo e expõe a algo novo, você expande sua consciência. Eu acho isso sempre algo muito interessante. Mas sem me alongar, a dica número 2, a dica número 1 é justamente falar sobre qual o principal dor que você pretende solucionar. E a dica número 2 é saber quais são os seus talentos, né? Muitas vezes você pode falar, cara, Ítalo, eu não acho que eu tenho talento nenhum. Eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sou bom com matemática, eu não sei fazer uma boa redação, eu não sei se eu tenho talento. Cara, pode ter certeza, você tem talento sim. E eu tenho certeza disso. Só que o grande fato, talvez você pode não identificar, cara, você vive com você 24 horas por dia, você está todo o tempo contigo. É muito difícil você enxergar abertamente que você tem uma capacidade extraordinária para algo se você não se enxerga sob uma perspectiva mais distante. Talvez se você não dá 2 passos para trás e se enxerga sob uma perspectiva mais abrangente, você vai continuar tendo essa dificuldade. Então um grande exercício que você pode fazer é questionar seus amigos mais longos, os seus amigos mais distantes, os amigos mais próximos, parentes, conhecidos, até mesmo os desconhecidos. Quais as habilidades que eles identificam em você? Quais aquelas coisas que eles observam que você faz com mais facilidade, com mais excelência? Quais aquelas coisas que você faria muito bem feito, até se fosse de graça? Muitas vezes, quando você para ver quais são suas habilidades, você pode ter essa dificuldade, porque você vive todo o tempo contigo, você não vai conseguir, muitas vezes, encontrar aquela extraordinariedade nas ações simples que você faz. Então, a segunda dica é: questione quais são seus talentos, o que de melhor você pode contribuir para o mundo. E lembre-se, não expor, não trabalhar o seu propósito, não viver o seu propósito é um ato egoísta. Imagine que você é um grande médico, né? Um grande médico que aí descobriu a cura para uma enfermidade muito séria que abala o mundo, como o câncer, por exemplo. Se você fosse esse médico que estudou pra caramba, que tem seus talentos e tudo mais, pesquisou, fez uma pesquisa sozinho e descobriu um comprimido que pode vencer o câncer, você ficaria calado na sua, achando, não, eu acho que esse remédio não vai dar certo, ou você exporia isso ao mundo, tendo a possibilidade de salvar milhões de vidas ao redor do planeta? Muito provavelmente você exporia isso ao mundo e, por consequência, você contribuiria com a vida de muitas pessoas. E é justamente isso o propósito. É como você pode melhor ajudar a vida de outras pessoas, é melhor contribuir com a sociedade, tornando ela mais fácil, melhor e sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa mais realizada. Então, essas eram as 2 principais dicas que eu queria passar nesse vídeo. E na praia, falando sobre propósito, sobre desenvolvimento pessoal. E é isso que eu queria falar com vocês. Valeu, pessoal. Não deixa de me seguir no Instagram, Vida Memorável. Valeu? E tamo junto. Até mais.